painéis. Um para falar sobre tecnologia e segurança alimentar e outro voltado à política pública para a segurança alimentar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês por essa manhã maravilhosa que a gente está tendo aqui em São Paulo e a você também que sempre se mantém conosco aí em todas as plataformas da Jovem Pan. O próximo painel será conduzido por mim e a gente vai falar de tecnologia. Vamos lá! A tecnologia é uma aliada poderosa na luta contra a fome. Inovações agrícolas ajudam a aumentar a produtividade em até 20%, mas ainda há muito a ser explorado. Como podemos utilizar a tecnologia para garantir que todos tenham acesso a alimentos seguros e nutritivos? É hora de discutir como explorar as inovações que estão revolucionando a segurança alimentar. Vamos lá com tecnologia então, e para participar comigo desse debate eu quero receber aqui André Miceli, CEO e editor-chefe da MIT Technology Review BR, comentarista de tecnologia da Jovem Pan. Venha para cá, Miceli, bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Quero receber também, e eu vou me posicionar aqui para conversar com quem nos acompanha também pelas plataformas, Geraldo Maia, CEO da Pink Farm. Bem-vindo, Geraldo. Que bom recebê-lo, prazer recebê-lo, Geraldo. Por favor, fique à vontade. Geraldo tem um projeto muito legal e vocês, para quem ainda não conhece, porque ficou muito famoso, vocês vão conhecer aqui. E também Camila Pepe, que é editora executiva de saúde da MIT Technology Review Brasil. Bem-vinda, Camila, uma salva de palmas para ela. Bem-vinda, fique à vontade, pode sentar lá na ponta e a gente já troca de lugar porque eu vou para cá. Vamos lá então, vamos começar e falar um pouco sobre as tecnologias voltadas à segurança militar, alimentar e até onde a gente pode chegar. E eu quero começar com você, Miceli. Quando a gente fala de internet descentralizada, Web3, blockchain, né, que parece algo muito distante de todos, metaverso, de que maneira que a gente pode aliar essas novas tecnologias ao controle, ao monitoramento para a garantia da segurança alimentar da população brasileira e de todo mundo? Bom dia. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui. Prazer estar com vocês também. Quero agradecer a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma grande parceira do MIT. Vamos trazer ainda mais conteúdos a partir de agora. O MIT está no Brasil desde 2020, a MIT Technology Review. E lá a gente tem, no MIT, a gente tem 7 grandes centros de pesquisa e escolas que estudam exatamente esse tema. As principais são no Media Lab, um projeto de agricultura aberta, que tem a pretensão de criar um grande grid de distribuição de alimentos no mundo. O Centro de Ciência da Computação e Inteligência Artificial, que fala sobre Data Driven Architecture, então arquitetura que é gerenciada por dados. E a SLO, a Escola de Negócios, com o Sustainable Business Lab. Então, a gente basicamente cobre 4 grandes temas do processo de produção e distribuição de alimentos, que é como planejar a produção, como produzir efetivamente tecnologias que otimizam a utilização de solos e ambientes de produção, como armazenar e como distribuir. As tecnologias que você perguntou, de Web3, elas ajudam na rastreabilidade, no processo de análise preditiva. Quando a gente fala de internet das coisas, na utilização de solos e verificação da qualidade dos produtos que estão sendo produzidos. Depois a gente fala de tecnologias de refrigeração e armazenamento e também com inteligência artificial para ajudar no processo de distribuição. A gente vai falar mais ao longo da nossa conversa, mas esse é o plano geral daquilo que nós estamos estudando, pesquisando e entregando de conteúdo nesse sentido. Muito interessante, Miceli. Aliás, se vocês tiverem dúvidas sobre esses temas relacionados à tecnologia e quiserem mandar perguntas para cá, ou levantem a mão ou entreguem ao nosso staff, que eu já vou repassando também aos nossos convidados. E Geraldo, você conduz um projeto há alguns anos que é muito interessante, que além de ser totalmente tecnológico, ele realmente e literalmente aproxima a agricultura da cidade e da maior cidade do país. Conta pra gente o que é, aliás, quem sabe aqui o que é Pink Farm? Já ouviu falar? Ali também.
vocês também. Pink Farm. Geraldo, explique para as pessoas o que é a Pink Farm. Um ótimo dia para você. Bom dia, Evandro. Obrigado pelo convite da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Basicamente, eu acho que pegando um pouco do que foi falado aqui agora já, o conceito da Pink Farms é criar um cultivo em ambiente controlado, né? Hoje, a fazenda vertical é o expoente máximo disso. O que significa? Você tem um espaço fechado que não tem nada dependente do campo, né? Então você não depende do sol, você não depende da terra, você não depende de como está o tempo naquele momento. Então a ideia é você conseguir controlar todas as variáveis de cultivo. Imagine então um galpão, uma câmara fria, que você tem um isolamento térmico e também não tem uma troca de ar com o ambiente externo. Dentro disso você faz estruturas verticais que você consegue adensar. Então imagina que cada nível tem entre 50 e 70 centímetros de altura. São vários andares. São de 10 a 30 andares, depende do perfil de produto que você está fazendo. E com isso você põe um sistema de iluminação artificial, você põe um sistema, no nosso caso, uma hidroponia, para alimentar as plantas, né, através das raízes, ali com toda a parte macro, micronutrientes adequada para elas. E todas as outras variáveis, então temperatura, umidade, nível de CO2, você controla tudo isso de maneira que você elimina essa variabilidade do campo. Então, no nosso caso, a gente brinca que é uma receita de cultivo. É basicamente como se você estiver cozinhando, para você conseguir o mesmo resultado todas as vezes, você precisa colocar aquelas variáveis, aqueles set points, naquele momento ideal. E vocês têm esse produto exatamente padronizado a partir disso, Sim, hein, Geraldo? A gente tem colheita todos os dias. Então, 365 dias por ano a gente tem colheitas. A gente faz de uma forma que isso também maximiza a produtividade. Se a gente for olhar alguns números bem grossos aqui, por exemplo, uma alface a gente consegue fazer 400 vezes mais produção pelo mesmo metro quadrado em relação ao campo. Isso economizando 95% de água, 60% de fertilizantes e não utiliza nenhum tipo de defensivo, né, os agrotóxicos. E tem várias outras melhorias ali desse processo da verticalização e de estar dentro da cidade, que a gente pode entrar um pouco depois. Vou passar a palavra aí para você. Com certeza, a gente vai se aprofundar em tudo isso. E quando a gente fala em alimentação e segurança alimentar, a gente está falando também em saúde. A Camila, ela tem uma atuação muito intensa em relação à saúde. E Camila, você fala muito sobre métricas para tecnologias voltadas à saúde. Dá para aplicar essas mesmas métricas e quais seriam elas para a segurança alimentar, que no fim das contas também vai garantir saúde às pessoas? Bom dia para você. Bom dia, primeiro obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ao lado do André, Geraldo. Acho que é super bacana a gente entrar nesse tema. Quando a gente fala de tecnologia, seja na área da saúde ou de alimentos, a gente sempre está agregando um custo, né? Então, a gente está falando de inovação através dessas tecnologias e isso acaba impactando no custo daquele produto para o usuário final. Na área da saúde, se discute muito se vale a pena, se é custo efetivo você oferecer uma tecnologia, um medicamento para um paciente e qual é essa relação de custo-benefício, né? Qual vai ser o benefício para esse paciente ao utilizar essa tecnologia de acordo com o investimento necessário quando você compara com os outros tratamentos disponíveis. E aí a gente pode fazer um paralelo aqui com a alimentação. Geraldo já deve ter escutado muito a pergunta, né? Mas o seu produto é mais caro do que o convencional, por que eu deveria pagar mais por isso? Existem benefícios associados, aí você pode até contar um pouco de quais são esses benefícios, uma vez que você utiliza um produto como esse em comparação aos convencionais, o alface Pink Farms ao invés de um alface convencional. E isso tem um custo associado. Quando você usa um produto como esse, que tem um impacto em evitar, por exemplo, uma infecção alimentar ou evitar toxinas não desejadas, você tem um impacto em reduzir custos associados a tratar essas consequências. E a gente consegue fazer isso usando essas métricas e entender se faz sentido ou não pagar mais por isso. Isso pode ajudar, inclusive, a geração de políticas públicas para incentivo fiscal, que já existem, mas para se entender aonde faz sentido ter um incentivo fiscal como esse, para que esses produtos eles possam estar cada vez mais acessíveis para a população. Ô Camila, quando você fala em tecnologia para a saúde, por exemplo, que exemplo básico você daria para as pessoas que nos acompanham? O que é uma tecnologia voltada para a saúde? Medicamento é uma tecnologia voltada para a saúde. Muitas vezes a gente não imagina isso, mas quando a gente pensa em tecnologia na área
área da saúde, imagino que vocês pensem, um exame ou um ultrassom, que você enxerga ali propriamente dita tecnologia. Mas um medicamento, aquele comprimidinho para a área da saúde já é considerado uma tecnologia, porque existem tecnologias envolvidas para que a gente chegue àquele produto final. Então, qualquer dispositivo médico, qualquer exame, qualquer produto para a saúde, desde uma pinça, uma tesoura, é considerado uma tecnologia. A gente já recebeu uma pergunta aqui do João. Quem que é o João que mandou? Tá ali. João, obrigado pela tua participação, prazer recebê-lo aqui. O João, ele queria saber muito sobre alimentos funcionais, né? Esses alimentos que trazem efeitos metabólicos. Se há possibilidade, por exemplo, de com a tecnologia fazer o mesmo controle que a gente tem hoje lá na Pink Farm, de outros alimentos que também sejam bons para a saúde, mas que possam ter essa produção controlada. Geraldo? Com certeza. Eu acho que, obviamente, você não consegue fugir tanto da genética, né? Então, você tem um assíntota ali, um fator limitante até onde você consegue chegar. Mas a qualidade daquele alimento, e você pode pegar um alface que foi produzido de uma maneira horrorosa, sem controle, com excesso de, intempéries, etc., pragas, e um produto excelente que foi cuidado como uma fazenda vertical. Você vai ter uma diferença de qualidade nutricional absurda ali dentro já. Obviamente, vou dar um exemplo aqui, uma alface roxa, ela tem mais antocianina, né, que é considerado um antioxidante. Sim. E você consegue, com base na tecnologia, gerar isso e colocar ela, fazer ela ficar mais roxa ou menos roxa. Então você consegue, sim, basicamente a parte mais importante desse processo é quais variáveis influenciaram naquele cultivo e, obviamente, isso limitado dentro de cada genética. Então, depois disso, tem outros fatores que a gente poderia olhar para tantos desenvolvimentos artificiais, né? Então, cruzamentos artificiais, até mesmo a parte já olhando desenvolvimentos como CRISPR e outras tecnologias no futuro que estão olhando para esse tipo de desenvolvimento também. Então, existem muitas possibilidades e para começar a entender o que é possível ser feito em termos laboratoriais, isso é o primeiro passo para ver até onde dá para chegar e depois tentar trazer isso para um processo produtivo. Então, acho que existe bastante possibilidade nesse sentido. Agora, Miceli, falando sobre laboratório, sobre todo esse trabalho de desenvolvimento científico relacionado à segurança alimentar, o que você vê hoje de possibilidade? Porque a gente tem, por exemplo, essas carnes de laboratório, produtos feitos a partir de plantas que hoje já estão disponíveis no mercado, mas que têm um preço um pouco mais elevado se a gente comparar com outros tipos de proteína. Quais são as possibilidades que a gente teria em relação a transgênicos e etc., mas que possam chegar à população de uma maneira em que elas entendam de maneira didática como eles são produzidos e não sintam medo de consumir aquilo? Como é que você vê isso? Uma das tecnologias que pode ajudar nesse processo é a tecnologia de blockchain, que é, no fim das contas, um grande livro-caixa, um registro... É um livro das razões, igual a gente vê no cartório, só que lá na Web3. Exatamente. Que dá rastreabilidade, ou seja, eu consigo entender todos os passos pelos quais aquele alimento passou até chegar à mesa. Existe um estudo do próprio MIT que fala que 80% dos consumidores estariam dispostos a, inclusive, pagar mais por um alimento se conseguisse identificar toda a cadeia, justamente por essas razões. Por uma questão dos benefícios que o alimento pode trazer e também da ausência de problemas. Quando a gente se alimenta, a gente precisa olhar essas duas variáveis, o quanto aquilo te traz de bom e o quanto você garante que aquilo não vai te fazer mal, que o processo produtivo não vai te fazer mal. Então, o blockchain pode ser um ponto de partida nesse processo. Mas isso está muito distante da população e da sociedade ainda? Conscientemente, sim, mas talvez se for te apresentada uma alternativa e você tomar a decisão consciente de pagar mais justamente por saber todos os passos que aquele alimento teve até chegar até você, talvez você não tome a decisão de pagar mais caro conscientemente. Mas se isso for estruturado num modelo onde você entende quais são os benefícios que aquele alimento te traz, aonde você eventualmente substitui um outro alimento ou um complemento daquela carne, por exemplo, porque ela tem uma quantidade melhor de proteína que vai ser utilizada pelo seu corpo, ou para garantir que a relação entre proteína e gordura é mais adequada ao seu organismo, aos poucos o mercado vai se ajustando àquilo. Você pode comprar esse produto porque ele é bom, ainda que você não saiba exatamente as razões pelas quais ele é bom. O processo de compra é muitas vezes irracional e esse processo que é pautado pelo impulso tem um componente nessa equação que está associado à segurança que aquele alimento te traz.
Camila levantou a mão. Pode falar, Camila. Não, é porque o André está comentando sobre blockchain e na área da saúde também tem um papel super importante. Vocês já devem ter, com certeza, falado do recall de um carro, por exemplo, que é comum. E tem também o recall de alimentos, e ele só é possível graças à blockchain. Então, se você consegue identificar, por exemplo, que algum produto ele está trazendo algum prejuízo para a saúde daqueles usuários, e você identifica exatamente onde está naquela cadeia, você consegue retirar esses produtos do mercado e evitar danos ainda maiores, surtos alimentares maiores. Então, também tem esse papel super importante na área da saúde. Super interessante. Camila, chegou mais uma pergunta aqui, essa aqui é para o Geraldo. Qual é o custo de implantação para uma produção vertical? O custo médio de implantação... A cara dele. Essa pergunta é do Paulo, é isso? É o Paulo? Bem-vindo, obrigado. Se for para resolver a parte de funnel, a gente entra no detalhe aqui. Não, estou brincando. Obviamente é um custo mais elevado. Hoje, em termos de fazenda vertical, já é um custo em alguns lugares do mundo equivalente àquelas estufas de vidro, né, por exemplo, que existem muito na Holanda, nos Estados Unidos. Então já existe uma evolução nesse processo. É bem mais caro ainda do que uma solução tradicional, só que a vantagem é, na hora que você olha para a cadeia, você está dentro da cidade, então você elimina 90% a 95% o custo de entrega. Então isso já é bastante equivalente ali na hora que você olha. Na verdade, está até respondendo aqui, a gente não é um produto hoje mais caro, a gente é mais barato que um produto orgânico. Olha, então na gôndola você já acha um produto nessa faixa de preço 10%, 15% mais caro que um commodity. E até comentando um pouquinho aqui dessa discussão do blockchain, etc., a parte de rastreabilidade é muito importante, principalmente para os varejistas, né? Que é você saber de onde saiu, como passou e para onde chegou exatamente, com tudo rastreável, né? Só que, na verdade, na hora que a gente olha para o consumidor, isso é uma experiência nossa, ele está muito focado ainda em preço, conveniência e praticidade. Se ele tem algo a mais ali, é ótimo, mas dependendo, ele nem faz tanta diferença. E o que falta? É comunicação, hein, Geraldo? Eu acho que falta ter um distanciamento das pessoas hoje na cidade em relação ao que é feito no campo. Então, as pessoas não sabem mais, como foi discutido em outros painéis, como que é feito um alface, como que é feito uma batata. Então, acho que essa distância, essa falta de interesse é uma coisa que essa possibilidade de existirem fazendas dentro da cidade muito mais próximas, né? A gente tem uma pergunta agora presencial, até convidei a nossa amiga a vir aqui, porque é muito interessante quando a gente consegue conversar de pertinho assim com as pessoas. Vou até pedir que você fique de frente ali para as câmeras, para que quem nos acompanha à distância também veja. Qual o seu nome, por favor? Obrigada, Evandro. Simone Silotti, eu represento o Alto Tietê, que é responsável por 70% da produção de hortaliças da região metropolitana de São Paulo. Acho que é de todo o Brasil, não é verdade? E segundo a FAO, nós desperdiçamos 1/3 do que produzimos, e as hortaliças são as que mais carecem de atenção nesse sentido. E 54% acontecem dentro da produção, na sua maioria, nos processos iniciais. Eu sou produtora rural, sou uma hidroponista, produzo alface, agrião e rúcula pelo método hidropônico. Maravilha. E sou fundadora de um projeto que se chama Faça um Bem Incrível, um premiado projeto ISD, que combate as perdas dentro da porteira, Miceli. E hoje, estamos doando 1 tonelada para o Mesa Brasil, porque os pequenos produtores não conseguiram comercializar. E por que isso acontece, Evandro? Por função das mudanças climáticas. Essa semana, com o frio, o consumo cai. Imediatamente os supermercados cortam os pedidos e a mercadoria fica no campo, longe dos olhos dos urbanos. Mas é muita coisa, gente. E aí, Miceli, eu preciso de tecnologias como a que você acabou de mencionar. Eu preciso também do apoio de quem está aqui presente. O Faça um Bem Incrível arrecada cerca de 3 a 6 toneladas por semana. Por semana, de uma mercadoria que simplesmente foi cortada dos pedidos. Então, por favor, quem estiver aqui presente, puder contribuir, eu agradeço. Evandro, obrigada. Eu que agradeço. Nos ajude, por favor. Eu preciso das tecnologias que você mencionou para a gente combater as perdas dentro da porteira. E com isso, nós estamos combatendo o êxodo rural, porque o pequeno produtor não quer continuar a atividade agrícola justamente em função das dificuldades das mudanças climáticas. Obrigada, Evandro. Simone, obrigada, eu que Miceli. Seja sempre muito bem-vinda. Um abraço para você. Vamos lá, Miceli, falar um pouquinho sobre questões meteorológicas também relacionadas ao campo. Geraldo, depois eu quero te ouvir sobre isso, porque no seu caso você acaba tirando, né, a tua produção de toda essa exposição. Por favor, Miceli.
tem alguns pontos interessantes naquilo que ela trouxe. Um ponto é o do uso de tecnologias de valorização de resíduos. A gente tem uma estimativa de mais ou menos 1 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçadas por ano e alguns aplicativos que ajudam no processo de redistribuição desses alimentos. Um aplicativo chamado Too Good To Go, bom, que uma tradução livre de ainda bom para ser descartado, para ir, salvou mais ou menos 30 milhões de refeições no ano passado ao redor do mundo, reaproveitando alimentos que seriam descartados e produzindo refeições a partir desses produtos. O Massimo Bottura, o chefe italiano, tem no Rio de Janeiro uma iniciativa chamada Gastromotiva, que usa também alimentos que seriam descartados para a produção de outros pratos e outras refeições com características específicas. Então, existe o processo de reaproveitamento dos alimentos, existe a demanda por plataformas que ajudem nesse processo de redistribuição e, claro, existem as tecnologias que podem ser aplicadas para reduzir a distribuição propriamente dita. Geraldo. Não, de fato, acho que só quem já viveu esse mercado de uma semana você tem uma demanda 5 vezes maior que você estava esperando e na outra semana simplesmente para. Então, acho que um dos grandes problemas e pelo menos o jeito que a gente trabalha, na verdade, é ter uma demanda fixa e a gente vai trabalhando com os varejistas e food service, né, restaurantes, hotéis, buffets, etc. De maneira que a gente tem sempre meio que um spot já definido para cada cliente, né? E do outro lado, acho que outra parte disso é o shelf life, o tempo de prateleira desse produto, que no geral é muito baixo. Então, principalmente produtos... quando eles são produzidos de maneira um pouco mais de falta de qualidade, sem controle, eles vão reduzindo. Quando você vai melhorando o sistema, por exemplo, como a Simone, se não me engano, faz a produção já uma hidroponia, com mais controle, um controle de pragas muito bem feito, etc., você consegue botar um prazo maior. Então, você tem mais tempo para vender e garantir que esse alimento vai ser consumido. Então, a gente trabalha muito forte nisso. Hoje, a gente já trabalha com entre 10 e 15 dias de shelf life para um alface. Então, isso também mitiga esse risco de perda, né? Então, esse é um dos processos. A gente tem trabalhos que a gente já fez mais de 30 dias de shelf life. Então, um outro lado para você garantir que aquele alimento não vai ser desperdiçado. Então, tem todo um trabalho e na hora que a gente olha principalmente a questão climática, a gente não tem esse problema. Todo dia a gente colhe a mesma quantidade de alimentos. Então, nosso mercado, Simone, a gente tem muito problema desse efeito chicote, né? A demanda sobe, surgem mais produtores, o pessoal aumenta a produção, dá 2, 3 meses, na hora que você está começando a colher, a demanda está em baixa. Então, essa preocupação que a gente tem é de transformar esse modelo mais parecido com uma indústria, de maneira que a gente tenha informação o mais antecipada possível, a demanda prevista, essa compra já definida de quem que vai ser exatamente para que não aconteça. A gente não tem perda hoje, ainda bem, mas obviamente a gente está numa escala ainda que está crescendo. Eu imagino que esse é um problema que a gente vai tratar, por exemplo, com cogumelos. Hoje a gente tem tratado com subprodutos, então produtos que eu consigo aumentar o shelf life de 15 dias para 6 meses. Desidratação, produtos que a gente vai, usar numa pasta, um antipasto, um confit de cogumelo. Então também existem outros caminhos que às vezes para folhas é um pouco mais complexo. Então é um pouco da nossa mentalidade lá de evitar e zerar perdas. Miceli, se levantou a mão. O projeto Data Driven Architecture, que eu mencionei, do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT, tem uma linha específica de pesquisa falando sobre análise preditiva. Esse caso numa semana tem 5 vezes mais demanda e na outra não tem nenhuma, é certamente uma curva que de alguma forma pode ser prevista. E o modelo Data Driven que o MIT pretende disseminar vai justamente nesse ponto. Um outro ponto que também toca parte do que você mencionou, as tecnologias de refrigeração e armazenamento tendem a aumentar a vida útil de frutas e hortaliças em mais de 200%, e as embalagens podem identificar o processo de deterioração desses alimentos. É um mercado que deve atingir aí em torno de 30 bilhões de dólares em 2 anos. Então, tem muitas alternativas para usar na cadeia. Agora, Camila, quando a gente fala de rastreabilidade, da possibilidade, então, de ter um maior controle sobre intempéries climáticas, sobre a própria qualidade do produto, de que maneira que isso também deságua no sistema de saúde lá no final ou, nesse caso, desafoga o sistema de saúde?
Tem um impacto direto, né? Porque toda vez que esses usuários, de alguma forma, têm desfechos que não são desfechos desejados por conta da segurança dos produtos, eles acabam recebendo esse atendimento ou no Sistema Único de Saúde ou através das suas próprias operadoras de saúde, se eles têm algum plano de saúde para ter acesso. E isso tem impacto na economia desse sistema. E não é só na saúde, né? Então, quando a gente fala dessas infecções alimentares, se são surtos realmente, isso impacta inclusive em turismo, dependendo da região onde esse surto alimentar está acontecendo. Então, o impacto ele acaba sendo direto, e uma vez que a gente consegue, através dessas tecnologias, com os inúmeros exemplos que já foram colocados aqui, evitar que esses problemas aconteçam com relação à segurança, a gente tem um impacto direto em economias no uso desse sistema de saúde como um todo, e essa economia pode ser utilizada em diversos outros setores e não só na saúde, né? Eu recebi também uma pergunta da Roseli Falcone Ramos. Cadê ela? Está por ali. Obrigado, Roseli. Bem-vinda aqui ao JP Connect. É um prazer recebê-la. Geraldo, e ela quer saber o seguinte, porque ela fala que os alimentos orgânicos, eles são ótimos, porém muito caros. Principalmente quando há situação também relacionada ao desperdício. Ela queria saber se é possível usar essa tecnologia junto à agroindústria para ampliar a produção de alimentos que tenham o controle, de alimentos que tenham essa qualidade, mas que consigam também atender em larga escala. Legal. Só para fazer eu posso ser crucificado aqui agora, mas sinceramente a minha visão é que o orgânico ele não é um produto melhor que o tradicional, tá? O orgânico ele foi uma criação de valor para os produtores, e se você pegar a legislação federal brasileira é completamente diferente da americana já. Por exemplo, lá você pode ter uma hidroponia nos Estados Unidos orgânica, aqui você não pode. Então, não pensem que o orgânico ele é melhor ou pior do que o tradicional. No geral, o orgânico ele é menos sustentável na visão de uso de terra, porque ele é menos produtivo, então ele precisa de mais área. Ele pode usar uma série de defensivos, e que, no geral, eles só são de origem orgânica, né? Então, mas podem ser tão nocivos quanto. Então, na verdade, quando a gente pega o mais importante para o produto, para a qualidade, tanto a qualidade nutricional quanto a qualidade visual, sabor, textura, crocância, tudo isso que a gente olha para avaliar um produto, shelf life, etc., isso está relacionado à qualidade do cultivo, ou seja, como que foi feito esse cultivo, se as coisas que a planta precisava em cada momento foram colocadas corretamente, se não teve praga, se não teve um excesso de chuva, falta de luz, etc. Tá? Então, quando eu olho o nosso produto, por exemplo, Pink Farms, comparativamente ao melhor orgânico que se acha na gôndola, ele é muito superior ainda. Então, isso é dado pela característica de cultivo. Tá? E vocês conseguem atender hoje quanto aqui, mais ou menos em porcentagem, hein, Geraldo? Muito pouco ainda. A gente está fazendo uma série de expansões. A gente deve atender até o final do ano que vem mais ou menos umas 800, 900 lojas aqui em São Paulo. Então, está crescendo, mas essa preocupação ela está mais relacionada a melhorar o sistema de cultivo e as características de cultivo, tá? E depois, obviamente, o orgânico ele pode ser muito bom, porque, no geral, você tem produtores menores que têm áreas pequenas e que, às vezes, eles realmente conseguem ter um controle muito maior, às vezes, do que um produtor tradicional que tem áreas mais extensas e que está num processo de produção que a gente chama de batalha, né? de ataque. Às vezes, ele produz para ter 70% bom, 20% que ele consegue vender e 10% que descarta. Então, são mentalidades diferentes do processo. Camila, você acha que dá para trabalhar com o lance da tecnologia voltada também à garantia da saúde, mas com o uso de defensivos e outras questões que são hoje desenvolvidas pela agroindústria? Faz parte da pergunta da Roseli também. Sim, Geraldo estava aqui falando e eu estava pensando, se a gente pudesse mapear que benefícios são esses, né? E é claro que você já deve ter isso muito bem mapeado, e também comparar esses produtos, a gente consegue fazer essa relação de custo-benefício e mostrar esse valor para o usuário, que às vezes não está enxergando esse valor porque aquilo não é tão nítido para ele no dia a dia, né? Então, a gente conseguir trazer esses benefícios de forma mais estruturada e conseguir mostrar para ele, para esse usuário final, qual é esse potencial de uso, por exemplo, de um produto Pink Farm em comparação ao tradicional, ou até mesmo o que a gente estava debatendo aqui, a gente consegue trazer mostrar essa questão do custo-benefício do uso desses novos produtos tecnológicos, digamos. Miceli, a gente está caminhando ali para os últimos 3 minutos, mas tem uma pergunta que chegou pela Ângela também, a Ângela está por ali, mais uma vez, obrigado, Ângela, e ela quer saber se, diante do estresse hídrico hoje, dá para disseminar mais sobre a importância da irrigação mecânica ou tecnologias voltadas para isso também?
o processo de conscientização e educação precisa acontecer em paralelo a essas novas tecnologias, inclusive para que as pessoas entendam o impacto no seu próprio corpo de consumir um alimento que tenha rastreabilidade, que tenha segurança, que traga, de fato, qualidade nutricional e no processo produtivo. Quando a gente fala de novas formas de irrigação e da agricultura de precisão em geral, uso de robôs, drones, de dispositivos conectados, a gente passa por um desafio de conscientização que é muito grande. Então, governos, academia e a imprensa, em geral, precisam se unir no processo de despertar o interesse nesses produtores para que essas tecnologias, primeiro elas precisam ser desejadas para que, com o aumento de demanda, haja produção e escala para que esses preços caiam. Mas sim, a conscientização é um desafio importante nesse processo. E sobre os preços, Geraldo, o José Roberto ele fala o seguinte, que boa parte das famílias está endividada. Então, quando fala-se em preocupação com o preço e não com o processo, tem a ver com isso também. José Roberto, obrigado, viu? Um abraço para você. De que maneira que dá, então, para a gente... Você estava mencionando que muitas vezes seus produtos são mais baratos do que outros concorrentes encontrados nas gôndolas. Como ampliar esse acesso e fazer, então, com que haja essa conscientização, ao mesmo tempo em que se conhece também e se entende o preço do produto? Eu acho que é um processo que ele vai ser geracional, né, de mudança aqui no Brasil. Só para trazer 3 dados muito rápidos. O brasileiro consome cerca de 3 vezes menos alface do que um americano médio. Obviamente, a classe média americana tem um poder de compra absurdamente maior e também tem muito mais opção de conveniência e praticidade para esse tipo de alimento, né? Ele acha salada pronta num preço que faz sentido para o que ele recebe. Segundo ponto, o brasileiro consome cerca de 120 gramas em relação a 400 gramas que deveria ser o consumo diário estimado pela FAO de frutas, verduras e legumes, né? A única população que está próxima desse número hoje, a média, são os europeus, de uma parte da Europa só, no caso. Então, e o último dado, por exemplo, de cogumelo, que é um produto extremamente nutricional, que tem uma quantidade de proteínas maior, etc. Mas o brasileiro consome hoje cerca de 150 gramas per capita. Esse número na Europa é na média 4 a 5 quilos, na Ásia é 11 quilos. Né? Então a gente está muito atrás de ter um consumo pesado desse tipo de alimento, mais in natura. E quando a gente olha o industrializado, ele tem uma quantidade de calorias por real absurdamente mais alta. Né? Quem não vai comprar uma traquinas quando quer saciedade, vai comprar um pacote de alface ou de salada. Né? Então essas dificuldades acabam que passam por conscientização, mas também passam por um crescimento de poder de compra. Né? Eu acho que a minha visão está um pouco mais relacionada a esse lado. Nosso tempo já chegou ao fim. Você queria acrescentar algo, Camila? Eu ia só comentar que essa questão da conscientização ela é super importante, porque existe ainda uma barreira dos usuários em usar tecnologias associadas a alimentos por um medo de qual vai ser a segurança daquilo. O André estava comentando sobre as embalagens, né? E algumas dessas embalagens incluem nanotecnologia. E existe uma questão da segurança associada ao uso desse tipo de nanopartículas na sua ingestão, que em medicamentos já é super comum, mas que na área de alimentos ainda existe esse medo. Será que eu posso? Será que eu não posso? E aí vai muito lá também do funcional que o João começou falando. Então, só trazer essa questão também da conscientização dos usuários de que podem sim usar esses produtos, que não vai ter um impacto na sua saúde. Camila, André Miceli, Geraldo, muito obrigado pela participação de vocês. Passou rápido, né? Parece que foram 5 minutos e não 30. Eu agradeço muito. Uma salva de palmas aqui aos meus convidados que falaram sobre tecnologia. Foi um prazer recebê-lo.